Gostaria hoje de defender, senhora presidente, uma proposição que me parece extremamente importante e, sobre muitos aspectos, também muito urgente. A redução das alíquotas do imposto de renda pago pelas pessoas físicas. As nossas famílias, senhora presidente, principalmente aqueles menos favorecidos, aquelas menos favorecidas, nunca estiveram tão endividadas. Dizem os especialistas que cerca de 46% das nossas famílias estão extremamente endividadas, ou seja, comprometendo 45% do seu orçamento anual. Em 1998, senhora presidente, portanto, há quase 15 anos, o governo federal aumentou em 10% a alíquota máxima do imposto de renda, que passou de 25% para 27,5%. Na ocasião, a justificativa utilizada foi a de que o nosso país precisava enfrentar uma crise de arrecadação tributária e, paralelamente, atender às recomendações do Fundo Monetário Internacional. Pois bem, como tantas vezes acontece, o que era para atender uma necessidade temporária virou uma solução permanente, pelo menos para o governo. O que era para ser provisório virou definitivo. Decorrido tantos anos, cá estamos, até hoje, com a alíquota máxima fixada em 27,5%. Durante esse período, algumas mudanças foram introduzidas, é verdade, como a criação das alíquotas intermediárias, de 7,5% e de 22,5%, que vieram somar-se às já existentes. A alíquota máxima, porém, permaneceu inalterada. Na verdade, senhora presidente, o que todos deveriam entender é que a manutenção das alíquotas em patamares elevados não implica necessariamente em aumento de arrecadação. Pelo contrário, muitos economistas, inclusive, defendem a ideia de que é exatamente a opção antagônica, a redução dos impostos, que contribui para o aumento da arrecadação na medida em que gera mais consumo. Isso sem contar com outros reflexos positivos, como a melhoria do bem-estar das famílias e a geração de empregos. Nesse sentido, permito-me citar aqui um artigo publicado no ano passado pelo pesquisador Adolfo Sachida, que trata exatamente da forma como os impostos afetam o crescimento econômico. Inicialmente, o artigo elenca uma série de evidências empíricas e teóricas apontadas pela literatura especializada sobre a melhor maneira de se promover a arrecadação tributária. Uma dessas evidências, senhoras senadoras, senhores senadores, é a de que, abre aspas, não se deve usar a carga tributária para promover distribuição de renda. Distribuição de renda deve ser feita por meio de gastos públicos e não via tributação. Fecha aspas. O autor também dá muita ênfase àquilo que os especialistas chamam-se, abre aspas, peso morto dos impostos, fecha aspas, a perda da eficiência econômica associada a determinadas políticas tributárias. Toda vez que o poder público aumenta ou cria impostos, uma quantidade de troca que antes era realizada na economia deixa de ser feita. Com a redução da atividade econômica, fica prejudicado o crescimento, e é o que estamos vendo hoje. Para tentar quantificar esse peso morto dos impostos no cenário nacional, o pesquisador fez uma comparação entre a carga tributária bruta e o produto interno bruto, ambos trimestrais, no período compreendido entre o primeiro trimestre de 1995 e o quarto trimestre de 2009. Os dados foram os mais oficiais possíveis. A carga tributária calculada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, e o PIB real calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Quanto os resultados do estudo, senhor presidente, foram extremamente significativos. Se no começo de 1995 a carga tributária bruta representava 27,4% do PIB, no final de 2009, pasmem, ela atingiria 34,4% do PIB. Um aumento de 7 pontos percentuais, senhor presidente, em apenas 15 anos. A decepção ainda foi maior. Porém, quando o economista buscou determinar a correlação entre as taxas de crescimento da carga tributária e do PIB,
e chegou à conclusão de que essa correlação é fortemente negativa. Ou seja, quando a carga tributária sobe, o PIB cai, senhor presidente. Quando a carga tributária cai, pelo menos se mantém inalterado o PIB e dá sinais de recuperação este PIB. Em termos numéricos, o artigo conclui que, no longo prazo, cada aumento de 1%, senhor presidente, 1% na carga tributária bruta gera uma redução de 3,86% no PIB. E mesmo na regressão de curto prazo, senhor presidente, a decisão de aumentar o valor dos impostos não se mostra producente. No curto prazo, um aumento de 1% na carga tributária reduz a taxa de crescimento do PIB em torno de 0,42%. É certo, senhores senadores, que essas conclusões devem ser observadas com cuidado, e o próprio autor no artigo faz um alerta quanto a isto. Afinal, há uma série de outros fatores, internos e externos, que acabam influindo no comportamento da economia, é verdade. De uma forma ou de outra, senhores senadores, muitas vezes o poder público dá um jeito de aliviar a situação das pessoas jurídicas. Estamos vendo isso recentemente, através da redução do IPI nas vendas de veículos automotores. E a iminente fusão de PIS e COFINS são exemplos de situações em que se busca uma saída para não prejudicar a economia. Já o contribuinte, pessoa física, vejam só, esse não tem o padrinho forte, paga o que lhe é cobrado, mesmo quando a cobrança lhe revela extremamente descabida, como no caso dessa alíquota de 27,5%, por exemplo, que era para ser temporária e virou permanente. Vivemos mergulhados em tributos. A quantidade de dias trabalhados por ano pelo cidadão brasileiro, só para cumprir suas obrigações tributárias, aumenta a cada novo levantamento realizado, senhor presidente. Hoje, já são 149 dias. Vou repetir, senhor presidente. Hoje, pagamos de tributos, com os nossos suor, 149 dias por ano. 5 meses por ano, apenas para dar conta dos impostos. O apetite tributário do Brasil é maior do que países como a França, do que os Estados Unidos e tantos outros, perdendo apenas para alguns poucos países. Aqui, a verdade é que já se faz história, é de que o nosso poder público arrecada como um país rico, mas oferece, em contrapartidas, serviços, muitas vezes, de país pobre. Tanto isso é fato que o próprio governo, reconhecendo a precariedade das escolas públicas, de um lado, e do atendimento médico que proporciona, do outro, permite ao cidadão abater do imposto de renda uma parte das despesas realizadas com a educação e com saúde. Esse é um reconhecimento, senhor presidente, de que os serviços de saúde e de educação não são ainda adequados. Hoje, porém, quero dar especial destaque a essa questão da alíquota, especialmente as alíquotas de imposto de renda. Nada nos impede, senhor presidente, de dar tratamento prioritário ao assunto. Podemos incluir, sim, já na proposta orçamentária para 2013, uma alíquota menor, de 27,5% e reduzindo as outras alíquotas, por exemplo. Não se trata, volto a insistir, de favor ao contribuinte. Não é favor ao contribuinte. Trata-se tão somente de voltar a uma situação que tínhamos há 15 anos atrás e que foi modificada sob o argumento da emergência, um argumento que hoje em dia já não se sustenta, senhor presidente. As famílias brasileiras, volto a dizer, nunca estiveram tão endividadas. A política tributária, todos sabemos, deve ser feita com bom senso, com equilíbrio, mas, acima de tudo, com bom senso de justiça. E nada me parece mais justo, senhor presidente, do que tirar das costas do trabalhador brasileiro, principalmente daqueles que a Receita define como pessoa física, o peso de uma carga tributária tão feroz, tão opressiva e, muitas vezes, perversa. Nossas famílias, insisto pela terceira vez, nunca estiveram tão endividadas. Senhor presidente, quero aqui, para finalizar, parabenizar também a atitude que ficamos sabendo hoje à tarde,
onde o governo reconhece que sem médico é difícil manter a saúde pública desse país e corrige a medida provisória 568, onde a classe médica e os profissionais da saúde eram extremamente prejudicados. E, para finalizar, senhor presidente, quero parabenizar toda a família de caminhoneiros deste país. Hoje ocorre na cidade onde eu nasci, Itabaiana, no estado de Sergipe, a 46ª Festa do Caminhoneiro. Lá, senhor presidente, quase toda a família tem um caminhão ou mais. Ou seja, as famílias itabaianenses transportam de norte a sul, de leste a oeste desse país, alimentos, progressos, enfim. Afinal de contas, é o sistema rodoviário o nosso principal sistema de transporte. Então, mais uma vez, parabenizo a todos os itabaianenses e a todos os sergipanos pela 46ª Festa do Caminhoneiro na nossa cidade e no nosso estado. Muito obrigado, senhor presidente.